Aula de matemática. Aula de matemática. Buongiorno, bambinos e bambinas. Então é o seguinte, ó, vou ler com vocês Unifesp 2006. Uma droga na corrente sanguínea é eliminada lentamente pela ação dos rins. Admita que, partindo de uma quantidade inicial Q0 miligramas, após T horas, a quantidade de droga do sangue fique reduzida a, tem uma forma aí, miligramas. Essas são os mais difíceis, né? Então, a primeira coisa que eu vou exigir no teste de quinta-feira que vem. Letra A. Essa pergunta não está na apostila, mas você já viu essa pergunta no ano passado. Quais são as grandezas variáveis e suas o quê? Vocês lembram? Unidade de medida, muito bem. Muito bem, Ana. Vamos lá, povo. Anota essa pergunta no caderno porque ela não está na apostila. Toda situação problema, a primeira coisa que vocês vão ter que identificar são as grandezas envolvidas. Certo, Matheus e Luana? Cadê a apostila na página 11? Muito bem, Rafael. Cadê o caderno? Começa a copiar aí. Por acaso tem a letra A? E agora? Beleza. Vai, pô. Alguém consegue identificar para mim quais são as grandezas? Quais são as grandezas desse problema? Sol. Calma aí, que a gente está compartilhando uma apostila. De novo. Miligramas. Uma droga na corrente sanguínea é eliminada lentamente pela ação dos rins. Admita que, partindo de uma quantidade inicial Q0 miligramas, após T horas, a quantidade de droga fica reduzida em... Não, tempo. Qual é a grandeza? Tempo. Tempo T. Qual é a unidade de medida do tempo? Hora. Qual que é a outra variável? Volume. Quantidade. Não? Tá escrito aí, pô. Quantidade de droga no organismo. Qual que é a unidade de medida? Exponencial e logarítmica. Miligrama. Miligrama. Para quem não sabe, miligrama é a grama dividido por 1000 partes, certo? Então vamos entender o contexto, pessoal. Olha para cá. Nós ingerimos drogas, certo? Para quê que a gente ingere drogas? Para curar nosso organismo. Exemplo: Tilenol, Novalgina, Amoxicilina, Dorflex, certo? Isso são consideradas drogas lícitas. Ele fala que Q0 é o quê? É a quantidade inicial. Quantidade inicial do quê? Da droga no organismo. Então, por exemplo, a gente tomou o Dorflex, certo? A quantidade inicial, sei lá, 100 miligramas, não sei. A quantidade inicial a gente chama de Q0. Para cada remédio vai ter uma quantidade inicial, beleza? Ótimo. E a fórmula que ele te dá é essa aqui, ó. A quantidade em função do tempo
é a quantidade inicial multiplicada por 0,64 elevado a t. Então eu pergunto para vocês, o que significa... Foi mais fácil assim. Por que não pode ser assim? Calma, Mariana, calma. O que significa que nessa equação? Que? Quantidade de droga. T é o tempo. Então, vai ser a quantidade inicial vezes um número elevado ao tempo. Agora, veja se tem... Qual que é a lógica do negócio? Quando você toma a droga no seu organismo, ao longo do tempo, essa droga aumenta, permanece igual ou diminui? Obviamente que diminui. Certo? Não vai aumentar a quantidade de droga no organismo. Por isso vai ter que tomar mais. A brisa vai acabando. Por isso que você tem que tomar de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12 horas. Essa droga de 8 horas? Vai, não é droga. Você compra drogas na drogaria. Uma Certo? também. É o único droga que vai embora. Muito bem, então vou desenhar para vocês, tá? Vou desenhar para vocês. Imagina o seguinte: no tempo zero, qual é a quantidade de droga no organismo? Que? No tempo zero. O que é o tempo zero? É quando você coloca a droga no organismo. Qual é a quantidade de droga no tempo zero? 100% de Q0. Ou seja, Q0. Deu para entender? Calma aí que você tá na frente dele. Não, você tá na frente. Na frente. Na frente. Ah, como é que ele vai pegar uma luz? Oi? Isso aí já é. Não, estou explicando como é que está o contexto, por enquanto. Tá? Beleza. Aí vem a letra A da apostila. Letra A da apostila. Já tô ficando nervosa, né? Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: a porcentagem da droga que é eliminada pelos rins em 1 hora. Então a pergunta é: porcentagem eliminada da droga, no caso, em 1 hora. Esperar por isso. Por isso, ela se quer. Então, qual é o objetivo da aula? O objetivo da aula é você pegar essa pergunta e interpretá-la. Pergunto para vocês, com essa frase aqui, ele está te dando tempo ou ele está te dando quantidade de droga? O tempo. Então perceba o seguinte. Calma aí, João. Então vai ficar aqui igual. Todas essas questões só tem 2 opções. Ou o problema te fornece a quantidade de droga ou ele te fornece o tempo. Se ele te fornecer o tempo, você calcula a quantidade de droga. Se ele te fornecer a quantidade de droga, você calcula o tempo. Então, fala, Isabel. Tem que saber o que vai dizer. Sem saber o quê? Não, esse Q0 aí é genérico. Professor, você vai dar conceito? Para cada droga vai ser um inicial, sei lá, Dorflex é 100 mg, 10 mg. Vai indicar. Tilenol é... Não, esse aqui é um problema genérico. Ele está dizendo que vai se multiplicar por 0,64. Eu vou explicar isso. Ô, professor, se eu fizesse regra de três, daria certo? Não dá certo. Por quê? Porque é uma função logarítmica e exponencial, não é uma função afim. Uma função afim é uma reta. Tá? Mas foi uma boa pergunta que você fez. Então, olha só. Se uma regra de 3 funciona, não funciona. Então, se eu usar o tempo zero na minha fórmula, tem que dar certo. Tá? Então eu vou usar o tempo zero. Ó. Q de... Fala pra mim. Q de quanto? Q de zero, que eu quero no tempo zero, vai ser...
Fala pra mim. O 064 ele a questão do 064? Sim. Q0 vezes 0,64 elevado a 0. Quanto é 0,64 elevado a 0? 1. Quanto que é 1 vezes Q0? Q0. Ó. Então, para t igual a 0, está fazendo sentido, deu Q0 mesmo. Ou seja, a quantidade inicial. Ok? Beleza. Agora, a pergunta é, quando você considera 1 hora depois de você tomar o remédio, qual é a porcentagem eliminada? Então, se ele te deu 1 hora, ele te deu o quê? Ele te deu t igual a 1. Então, vamos calcular a quantidade de droga para t igual a 1. Então, vamos lá. Vai ser o quê? Fala pra mim. Q0 vezes 0,64 elevado a 1. João, então, para de falar, cara. Já vou falando, tô copiando. Não fale. Cala a boca. Muito bem. Cala a boca. Como é que eu interpreto 0,64 vezes Q0? Mariana. Calma aí, ô família. Como é que eu interpreto 0,64 vezes Q0? Isso aqui, 0,64 não é a mesma coisa que 64 por 100 vezes Q0? Sim. Ou seja, isso aqui é 64% de Q0. Certo? Então, no tempo zero é 100% de Q0. Passou 1 hora, como é que vai ficar o desenho? Ó, aqui é 50%, 64% é por aqui, ó. Aqui é 64% de Q0. Certo? Então eu pergunto, quanto foi eliminado? Quem falou? Na Clara Tá certo, Ana Clara, exatamente. Deu para entender, pessoal? Se sobrou 64% de Q0, o que foi eliminado foi 36%. Isso aqui foi eliminado. Peraí, eu não entendi. Volta aí um pouquinho. De novo. 64% foi o que foi eliminado? É. A fórmula está dizendo que depois de 1 hora, sobrou 64% no organismo. Ah, tá, sobrou. É. Então foram eliminados. Exatamente. Eu não entendi esse desenho. 100% é toda a barrinha. Imagina que esse retângulo é seu corpo, seu organismo. Certo? Tomou o remédio, você tem 100% dele no seu organismo. Passou 1 hora, é a quantidade de droga. Passou 1 hora, a nova quantidade é 64% da inicial. Ah, entendi. Certo? Então, obviamente, foi eliminado 36%. Como é que eu chego no 36%? 100 menos 64. Certo? Vamos ler a letra B. Determine o tempo necessário para que a quantidade inicial da droga fique reduzida à metade. Então, olha só. Tempo para quantidade inicial reduzir à metade. Pergunta: o que ele está pedindo? Tempo. Todo mundo concorda que é tempo que ele está pedindo? E o que ele está fornecendo?
Quantidade, quanto? Metade. Metade em porcentagem é 50%. Deu para entender, pessoal? De novo, você só tem duas opções. Ou ele te dá o tempo, ou ele te vai dar a quantidade. Ele te deu a quantidade. Então, como é que eu equaciono essa informação matematicamente? Essa que é a parte difícil do problema. Mas vocês vão ver que é simples. Então, a pergunta é, qual é o tempo que eu tenho que colocar aqui? Olha para cá, Mariana. Qual é o tempo que eu tenho que colocar aqui para a quantidade ser o quê? 50% de Q0. Então, a equação fica Q0 36 no caso? vezes 0,64T tem que ser igual a quê? 50% de Q0. Como é que eu escrevo 50% de Q0? Tem várias possibilidades. Você pode botar 0,5 de Q0. Pode botar 1 sobre 2 de Q0. Eu prefiro botar 1 sobre 2. Porque vai ficar mais fácil. Deu para entender? Pô, pelo menos não parou com o log, né? Mais ou menos. Parou não, a gente vai entrar com o log agora. Ah, não. Mas isso foi lembrar ali. Isso foi lembrar. Eu quero saber se vocês entenderam essa equação. Como é que eu equaciono? É porque tu quer achar 50% do Q0. Então, olhando para cá, você só tem duas opções. Ou o problema te dá o tempo, ou ele te dá a quantidade. Ele já está falando assim, qual é o tempo para a quantidade inicial se reduzir a metade? Então ele está perguntando o tempo. Então ele tem que te fornecer a quantidade. Ele forneceu aqui, ó, para se reduzir a metade. Metade de Q0. Certo, pessoal? Deu para entender? Na letra A, o que ele forneceu? O tempo. E aí você calcula. Coloca um lugar do T e calcula. O quê? Certo? Na letra B foi o contrário. Ele te forneceu qual é a quantidade que ele quer. No caso, meio de quê? Beleza? Agora, como é que eu resolvo essa equação? Atenção, eu tenho Q0 do lado esquerdo e eu tenho vezes Q0 do lado direito. O que eu posso fazer? Posso simplificar os dois lados, certo? Matematicamente, o que eu faço é dividir por Q0 do lado direito e dividir por Q0 do lado esquerdo. Q0 dividido por Q0 dá quanto? 1, pessoal, não é 0. 2 dividido por 2, 10 dividido por 10, π dividido por π. Então Q0 dividido por Q0 é 1. 1 vezes qualquer coisa, sobra qualquer coisa. Certo? Ótimo. Qual é a equação que eu fiquei? 0,64 elevado a t tem que ser igual a meio. Como é que eu resolvo essa equação exponencial? Coloca logo. Logaritmo. Não estou rindo por cima, não. Aí eu acho que não. Nesse caso aqui, dá até para fazer sem logaritmo, mas eu vou fazer por logaritmo só para Não, você. faz sim também. Nesse caso dá. Não dá. Não dá porque tem um 100 aqui embaixo. Posso apagar essa parte? Pode. Vou trazer a equação para o lado de cá, tá? Hoje foi cedo, hoje eu me perdi cedo. Onde você se perdeu? Sei lá. Na letra A, você entendeu? Sim. Não. Tipo assim, então, na hora de fazer o log, eu vou fechar agora. A B é chato. Mas a B é que é a mais importante. Essa daqui vale tipo meio, essa daqui vale 2 pontos. Tá, tempo para a quantidade inicial reduzir a metade. Quer saber o tempo? Eu quero saber o tempo que eu tenho que colocar aqui para resultar na metade de Q0. Ah, não, olha aqui. O tempo é meio? Não, o tempo não é meio.
Essa daqui é a equação que eu tenho que resolver. Então é o seguinte. Se eu tivesse uma equação do tipo assim, ó, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3. Quanto que vale x? 3. Isso aqui é ridículo, certo? Mas porque a base é igual. E aí não precisa de logaritmo. Nesse caso aqui a base é diferente. Eu preciso de logaritmo. Então, para resolver essa equação aqui, eu preciso passar logaritmo dos dois lados da equação. Dúvidas? Vamos fazer. Vou trazer para o lado de cá. Então, vai ficar log 64. Sabe, tu muda ideia, tipo, mano, vai tomar no cu, mano. 0,64 eu posso reescrever como sendo o quê? 64 sobre 100. Atenção a essa mudança. 0,64 transforma em 64 sobre 100. Beleza? Não precisa. Isso tem que ser igual ao quê? Log de meio. Daqui para baixo, pessoal, vocês sabem fazer. Daqui para baixo foi teste. Foi os testes que vocês já fizeram. É verdade. Vamos lá. Foi. Atenção, João. Esse T está no expoente. O que acontece com o T no expoente? Então vai ficar T vezes log de divisão de logaritmo. Transforma no quê? Menos. 64 menos... Não, menos log de 100. Menos log de 100. Estão acompanhando aí, pessoal? Apliquei a propriedade da potência, apliquei a propriedade da divisão. Sim. Professor, por que você botou 10? É a propriedade da potência do logaritmo. Primeira aula de logaritmo, tá? O 64, pessoal, eu posso já trocar por 2 elevado a... Mateus, 64 é 2 elevado a quanto? Oi. Luan, quanto é? Rafael, quanto é? Muito bem, Rafael. 2 elevado a 6. Igual. Log de 1 sobre 2 eu posso transformar em... Mariana? Aplica a propriedade aqui. Log de... Fala, povo. Log de 1. 1 menos log de 2. Certo? E agora? Então vai ficar T vezes... Esse 6 aqui está na potência. O que acontece? Multiplica. 6 vezes log de 2. Quanto que é log de 100? 10. Não. É porque é mais 2. É porque é mais 10. Por que 2? 10 elevado a que número da 100? 2. Quanto que é log de 1? Jorge? Quanto é log de 1? 0. E o log de 2 vai ficar menos... Ele te forneceu aí. 0,3. Ele te forneceu isso aí. Beleza? Ótimo. Então ficou T que multiplica. Quanto? 6 vezes 0,3 menos 2 é igual a menos 0,3. Certo? Só troquei o log de 2 por 0,3. Quanto que dá 6 vezes 0,3? 3 vezes 6 dá quanto? 18. Então isso aqui vai dar 1,8. Quanto que é 1,8 menos 2? Menos 0,2. Igual a menos 0,3.
Então, o que eu faço agora? Tem uma multiplicação. 0,2 vai passar dividindo, certo? Ou, se você preferir, divide os dois lados por 0,2. Vai dar menos 0,3 dividido por menos 0,2. Esse menos com menos na divisão vai dar mais. Isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 2, certo? É só multiplicar por 10 em cima e embaixo. Tu pode dar um tempo para copiar para acabar aí? Porque 1,8. Porque eu dividi por menos 0,2 dos dois lados da equação. Eu divido por menos 0,2 dos dois lados da equação. 1,8 menos 2 é 0. Aqui vai ficar 1 e isso aqui vai ficar o que sobrou. Tá? Quanto que é 3 dividido por 2? 3 sobre 2. Quanto é 3 sobre 2? Em decimal. Todos concordam que é 1,5? Quanto que é 3 reais dividido para 2 pessoas? 1,50, 1,5. 1,5 o quê? Quilômetro? Centígrados? Dinheiros? Hora. 1,5 hora é quantas horas e quantos minutos? 1 hora e 30 minutos. Então, no final das contas, o que nós temos aqui? Você ingeriu o remédio 100% de Q0. Passou 1 hora, 64% de Q0. Passou 1 hora e meia, o que aconteceu? Ficou com metade, né? Aí, professor, pode dar Ficou com metade do Q0. Aí, vai estudar na 24. 50% do Q0. Deu para entender, pô? Ué, porque... Mais ou menos. Onde você não entendeu? Realmente, isso aí. Fala, onde você não entendeu? Professor, ali no... penúltima linha, não entendi ali o que você fez. Pergunta para os nossos amigos universitários aí. Não é nada, a gente aqui tá rindo. Aí, eu comecei lá. Caramba, mas tem lá hoje. Posso apagar essa parte aqui, ó? Letra A. Bom, anota no caderno que essa parte não tem na apostila. Tipo, letra C. Eu quero o esboço do gráfico. Vocês acham que no eixo das abscissas eu vou colocar qual das variáveis? Tempo em hora. Lembra disso que eu peço aqui no eixo grandeza e unidade? Qual vai ser no eixo das ordenadas? Quantidade Q em miligrama. Beleza? Qual é o primeiro ponto que nós calculamos aí? O zero. Para o tempo zero, qual é a quantidade inicial? Q0. Qual foi o segundo tempo que a gente calculou? Foi aqui, ó, que eu apaguei. Q de 1. Q de 1 a gente calculou 0,64 de Q0. Certo? Ah, tá, já achei, bati. Ótimo. Então, para 1 hora, nós temos o quê? Um pouco acima da metade, certo? Um pouco acima da metade é aqui, mais ou menos, 0,64 de Q0. Tá?
E qual foi o último ponto que a gente calculou? 1,5. Aqui, ó. 1,5. Se o, ó, 1 está aqui. O dobro, 2. 1,5 está onde? No meio entre 1 e 2. Quanto que vale a quantidade? A 1h30. 50%. 0,5 de Q0. Vai ser aqui, ó. Isto aqui não é uma reta. Apesar do meu desenho estar ruim e não parecer uma reta, mas não é uma reta. Tá? É uma exponencial. Ou seja, ela vai diminuindo. Esse é o esboço que eu quero. Deu para entender, pô? Então, vou falar. Faça o esboço do gráfico com os pontos 0, 1 e o que você encontrar na letra B. Tá? Tem que começar aqui no Q0, vai diminuindo. Faz sentido, certo? A quantidade da droga no organismo, ela vai diminuindo. Fala, Agatha. Já deu no número 4? Então você tem que perguntar, Agatha. Onde você não entendeu? Gráfico? Ponto 0, Q0. Foi o primeiro que a gente... Ó, a gente fez Q de 0, deu Q0. A gente fez Q de 1, deu 0,64 de Q0. E agora a gente calculou 1,5. A gente calculou qual foi o tempo para dar 1,5. Para dar metade de Q0. E a gente encontrou 1,5. Ó, pessoal que não entendeu o gráfico, de novo. Nós calculamos Q de 0, encontramos Q0. Calculamos Q de 1, encontramos 64% de Q0. E aqui a gente calculou qual vai ser o tempo para dar metade de Q0, 1,5. Esses três pontos são... Esses três pontos aqui, ó, 0, Q0, 1, 64% de Q0, 1,5, 50% de Q0, tá? Beleza, beleza, meu povo? Numa fábrica, olha só, primeira coisa que eu vou perguntar são as grandezas. Tenta identificar as grandezas. Numa fábrica, o lucro originado pela produção de X peças é dado em milhares de reais pela função tal. Quais são as grandezas envolvidas nesse problema? Muito bem. Que é representado por X. Todo mundo identifica que a primeira grandeza é a quantidade de peças produzidas. Tudo bem, povo? Todos concordam que essa é uma grandeza? Qual é a outra grandeza? Dinheiro, que ele escreveu o quê? Lucro, que ele chamou de L. Lucro. Pô, isso é o mínimo que precisamos saber depois do ano passado. O lucro, qual é a unidade de medida do lucro? Está escrito aí, milhar de real. Ele tá gravando, pai. Tá gravando? Dúvidas? Cadê? Nem fiz. Como a quantidade aqui é unitária, não tem unidade de medida. Vai ser uma peça, vai dar um lucro tal. Tá? Pergunta, qual é a grandeza que está dependendo da outra? O lucro vai depender da quantidade produzida de peças. Deu para entender? Então, por isso que ele deu a forma sendo L de X igual a quê? Log 100 mais X
mais K. Tá? Essa daqui é a fórmula que ele te deu. E ele disse que K Dá lava carro, mas também não tem que é uma constante. E o que significa parceria, né? Significa que é um número que a gente precisa encontrar para cada situação. Não vai ser igual a vocês. Não vai ser O quê? igual. Não, para cada situação vai ser um K diferente. H2O? Onde é que tu viu H2O, Denis? Mas é isso mesmo, cara. Não tá certo. Posso apagar o lado esquerdo? Pode. Então vamos lá. Enquanto tá um bagulhozinho de cadeira. Bora, bora. Já pegou? Letra A. Sabendo que não. Atenção, a interpretação de texto, hein? Vamos ver se vocês conseguem, Eduardo. Ideia de maluco. Eduardo. Oi. Atenção à interpretação de texto. Sabendo que não havendo produção, não há lucro, determine K. Olha só o que ele escreveu. Não havendo produção, não há lucro. Então, se X for 0, vai dar o X. E a pergunta é K. Pessoal, qual é matematicamente a tradução de não havendo produção? X igual a 0. X igual a 0. Deu para entender? A tradução de não há produção, X igual a 0. Qual que é a tradução de não há lucro? L igual a 0. Lucro igual a 0. L igual a 0. Basta você jogar o quê? Basta você jogar 0 aqui e o resultado tem que ser 0. Deu para entender? Então, o que é a aula de hoje? A aula é você pegar um texto, interpretar ele e transformar ele em matemática. Mas vamos supor agora, igual a 0, por que eu vou me dar o trabalho com uma conta gigante se eu sei que o resultado dela vai ser 0? Pra você achar o E aí, e agora? Para você achar o K, nesse caso aqui, precisa achar o K para você fazer a letra B. Mas isso é um K sempre igual. É. Para essa fábrica aí é. Então, nesse problema, o K sempre vai ser. Sim. É. Opa, mas a Isabel deu um argumento bom. Qual foi o seu argumento? Isabel, Não, eu não sei se o K vai ser igual. e vai. Mas eu tenho um argumento bom, qual foi o Vamos lá, vamos equacionar isso aqui, povo. Como é que fica a equação? Log de 6 mais 0. Desculpa, L de 0 vai ser igual log de 100 Mais 0. mais 0 mais K tem que ser igual a 0. Pô, Atenção, povo, este 0 aqui aqui lê na conta cochila, tá vendo? não é o mesmo do que esse 0 aqui. Esse 0 aqui é o quê? E eu tô achando que É a quantidade, vou até botar aqui, ó, essa porra. laranjinha, ó. Que me intriga, pô. O primeiro 0 é a quantidade de peças produzidas. O igual a 0 é o quê? No coração dele, vai. O lucro. Ou seja, o que eu estou dizendo é, o lucro é 0 quando você tem 0 peças produzidas. Deu para entender? Então, o que você precisa resolver é esta parte da equação aqui que o João vai vir aqui no quadro fazer, certo, João? Vai lá, João Pedro. Qualquer um dos dois, João, tá bom. Vamos lá. Pessoal, daqui para baixo, vocês sabem fazer. Tá? Tenta fazer, vai. Não, o João Pedro, deixa. Cuidado no tripé atrás. Tu vai dar. Ó.
Ó, vai estar gravado o tempo que você vai ficar fora da sala, hein? Vai pensar, vai encher a água, pô. Ótimo. Você só vê isso, ó. Quando eu sou eu não me encontro mentalmente estável, eu vou no banheiro. Quanto deu, João? Viado. O K? Eu acho que eu não, meu. Quanto que é 100 mais 0? Caralho, de matemática chegou. Não, vai ficar Pronto. Quanto que é log de 100? É 2. Quanto que vale K? 2? Não, mas sempre é 2. Difícil, pô. Difícil. Então vai, escreve que é importante escrever. Não adianta ficar só no... Bota aí no quarto. Não, faz aí, você vai ver. Tenta fazer, pô. Não adianta só copiar. Só copiar você não aprende. Muito bem. Uma salva de palmas para a Daniela. 100 mais 0. 100 mais 0 dá 100. Log de 100 é 2. 2 mais K. O 2 vai passar para lá menos 2. Ok? Então nós temos que o menos 2. Eduardo, chega. Chega, padrinho. O menos 2 ele vai se inserir na nossa fórmula no lugar do K. Deu para entender? Letra B. Vamos ver se vocês conseguem traduzir a letra B. Letra B é a mais difícil, hein? Atenção. Vamos ver se vocês traduzem. Você acha que cabe aqui a meu ou tem que botar? Cabe. Vai, João. Determine o número de peças que é necessário para produzir um lucro igual a R$1.000. Determine a quantidade de peças para lucro ser igual a R$1.000. Ok? Quem é que vai conseguir equacionar isso aqui? Pergunta: ele te fornece o X? Não. Ele te fornece o lucro? Sim. Então você tem que calcular o X e ele te dá o lucro. Como eu falei para você, só tem duas opções. Ou ele te dá o L ou ele te dá o X. Ele te deu o L. Só que existe... Calma. Existe uma pegadinha nisso aqui. Qual que é a unidade de medida? Milhar de real. Então R$1.000 vai se transformar em 1. Não entendi, repete, por favor. A unidade que ele te falou no problema é que o lucro está em milhares de reais. Então, se o lucro é R$1.000, Então é. o N vai ser 1. Deu para entender? Porque R$1.000 é 1 milhar de real. Então, qual vai ser a equação? L de X, ou seja, eu quero encontrar o X para que deixa eu escrever mais embaixo aqui. Cadê o Matheus? Não sei. L de X igual log de X, log de 100 mais X menos 2. Mais menos 2 vai virar menos 2, tá? É igual a 1. Eu posso resolver sem escrever o L. Ele não demorou. Sem escrever log? Não, LX. Pode. Na verdade, você tem que fazer isso aqui. Tudo bem, pessoal? Ele te forneceu o lucro. Ó. O lucro vai ser 1. Exatamente. Exatamente. Mas eu nem
Aplica a definição do logaritmo. 10 elevado a... Tem que ser igual a isso aqui. Aplica a definição, ó. Tipo, log de 64 na base 2 é igual a x. 2 elevado a x tem que ser 64. Então 10 elevado a 3. Exatamente. Faz Não tô aí. entendendo, não. Calma, vamos lá, de novo. Para quem não entendeu. Ele falou o seguinte: qual é a quantidade de peças para o lucro ser R$1.000? Então, o que ele está te fornecendo é lucro. Você teria que colocar o R$1.000 aqui na forma no lugar do L. Só que ele está dizendo que a unidade é milhar de real. Então vai ser 1. Até entendi. Bom, pronto, é só copiar a fórmula ali e igualar a 1. Porque o que ele está perguntando é qual o valor de x que eu coloco aqui E qual... para dar um resultado 1. Você tem que resolver. Pode ter 1. Não. Então. Tem que achar o valor de x resolvendo essa equação aqui, que está no retângulo. Ah, o x vai ficar... Log de 100 mais x menos 2 igual a 1. O x... Vamos lá. O que acontece com o x? Qual é a primeira coisa que você tem que pensar? Você tem que isolar o x. Então, esse menos 2, o que você faz? Passa para cá. Vai, povo, escreve. Por quê? Porque o quê? Menos 2 tem que passar pra... Atenção, Eduardo. X menos 2 igual a 1. Quanto vale x? Vale 3. Como é que você fez? Toda vez que você tem uma equação, você tem que pensar em isolar o x. Certo? Menos 2 você passa para cá, vai ficar mais 2. Ok? Então vai. Igual a 1 mais 2. Então temos que log de 100 mais x é igual a 1 mais 2, que é igual a 3. E agora, o que eu faço? 10 elevado a 3 igual a 100 mais. Exatamente. Aqui, ó, qual é a base do logaritmo? 10. Então vai ficar 10 elevado a 3 tem que ser igual a 100 mais x. Aplicação da definição do logaritmo. 100 mais x tem que ser 10 a terceira. Quanto vale 10 a terceira? 1000. Então x é igual a 1000. Esse mais 100 vai passar para cá, menos 100. Difícil, povo? 900 horas, 900 funcionários, 900 graus Celsius, 900 peças. Dúvidas? Eu apliquei a definição do logaritmo, ó. Sim, mas... Log de 64 na base 2 igual a x. Como é que você resolve? Não, eu sei. Não, é... 2 elevado a x tem que ser igual a 64. Vem ver. Tá? Vem ver. Eu tinha esquecido. Conceitos quebrados de preconceito. Então, pessoal, não é difícil isso aqui, vai. É uma questão de você sentar a bunda na cadeira e fazer os exercícios. Certo? Próxima questão. 11. Numa experiência para obter cloreto de sódio, vocês sabem o que é cloreto de sódio? Sim. Colocou-se no recipiente uma certa quantidade de água do mar e expôs-se o recipiente a uma fonte de calor, para que a água evapore lentamente. A experiência termina quando toda a água se evaporar. Em cada instante T, a quantidade de água existente no recipiente em litros é dada pela expressão tal, com N sendo uma constante, T em horas. Quais são as variáveis? As grandezas. Tempo
T em hora. E quantidade de quê? De sal não. Não. Quantidade de água. Muito bem. Em litro. Beleza, beleza. E ele fornece a fórmula que é Q de T é igual log de 10 elevado a N sobre T mais 1. Então, esse N aqui ele precisa ser determinado na letra A. Vamos analisar o que está escrito na letra A. Vamos lá, interpretação de texto, pessoal. Letra A. Sabendo que havia inicialmente 1 litro de água no recipiente, determine a constante N. O que significa havia inicialmente? É uma trocação franca, só sofreu. No tempo zero. 1 litro. Todo mundo entendeu quais informações ele está te dando nessa frase? Quais são as informações? Exatamente. Inicialmente, T igual a 0. Q, 1 litro. Então vai, como é que vamos equacionar isso aqui? Então vai ficar Q de 0 é igual log de 10 elevado a N sobre 0 mais 1, isso é igual a 1. Isso aqui é igual a 1. Dúvidas, povo? Então vai, resolve esta parte da equação aqui, ó. Quem que vem resolver no quadro? Então vai, Gabriel. Tem que fazer, professor. Faz com o giz amarelo. Atenção para a didática do Gabriel. Meia-noite. Atenção para a didática do Gabriel. Mas eu não posso pensar de falar pra você. Você pode ver aqui, minha log tem isso aqui, ó. Porque você vai botar um peteleco aqui, vai vir pra cá. Ou seja, Calma aí, deixa eu manda dar uma coisa. Vai dar um peteleco e vai vir pra cá, ó. O primeiro é esse. E 0 mais 1 é o igual. Olha o tamanho. Olha o meu aí, ó. A língua dos Incas. Vai acabar a história e não vai dar tempo. Vai. Vai pouca coisa, não banco. Mano, que porcaria é essa do log, cara? Tá certo, continua. Continua. Log de 10, quando não tem base, ou seja, como o mosquitinho falou, aí fica aí. Então, salva de palmas para alguma dúvida, povo? 0 mais 1 é 1, 10 dividido por 1 vai dar 10 elevado a N, o N
propriedade da potência. N, A base do log é 10. a base é 10. Log de 10 na base. Não, ele só colocou esse 0 mais 1. Olha. Não, mas achou um log de 10. Log de. Não, log de 10 é 1. N igual 1. Então, atenção à letra B. A letra B que é difícil, hein? Vamos interpretar a letra B. Ao fim de quanto tempo a experiência termina? Vamos ver se vocês entendem. Ao fim de quanto tempo a experiência termina? Exatamente. Matematicamente, o que ele está perguntando? Quanto tempo para? T. É o T que ele está perguntando. E o que ele está fornecendo? Vai ser igual a 0. Ele está fornecendo a quantidade de quê? Que vai ser 0. Deu para entender, pô? Experiência termina. Que é igual a 0. Como é que fica a equação? Log 10 de 10 elevado a 1 sobre T mais 1 tem que ser igual a 0. Deu para entender? Resolve, vai. Não, mas ela tá gritando. Aí, maluco, você vê ainda, viado. Esse cara tá chorando o carro. Tacando álcool, viado. João, desliga isso aí. Faz essa conta aqui, vai. Tá bom, agora você aí, pode escrever, por favor. Log. Não, a potência sobe depois, né? Depois que vai separar. 10 elevado a 1 é 10. Vai, log de 10 mais menos, né? Vamos lá, João fazendo log de 10 Menos. Menos log. menos O T tem bagulho falando? O T? log de T mais 1 O T tem bagulho falando? é igual a Ah, não, o T não tem que ser 0. Quanto que dá log de 10? Log de 10 é 1. Isso é igual a log menos log de T mais 1 igual a 0, certo? E agora, o que eu faço? Passo 1 pro lado de cá, certo? Então vai ficar ó, menos o log de T mais 1 é igual a menos 1. Multiplica todo mundo por menos 1. Vai ficar mais 1. E agora? E agora? Aplica. Ô, professor, mas você... Calma aí. Você não vai aplicar também o sinal do 1 ali com dinheiro? Não, só o sinal do logaritmo, que ficou menos virou mais. Internamente não, essa parte aqui não, só a parte de fora. Ai, meu Deus. Qual é a base aqui? Vem direto 10. Aplica definição de logaritmo. 10 elevado a 1 tem que ser T mais 1. Então vai ficar T mais 1 é igual a 10 elevado a 1. Então T vai ser igual a 10 menos 1. 10 menos 1 dá 9 o quê? 9 reais, 9 centígrados, 9 metros, 9 horas. O que acontece depois de 9 horas? Esvazia o recipiente de água. Tchau, tchau, meu povo. Até amanhã. Beijo, beijo.